Olá pessoal, bem-vindos de volta. Na aula passada eu comecei o papo com vocês sobre múltiplas comparações e sobre como comparar médias em situações onde nós temos uma variável preditora, uma variável independente com três ou mais níveis. Vocês se lembram que no teste T isso era somente possível por meio de dois níveis, e agora vocês aprenderam como fazer a correção de Bonferroni quando vocês estão fazendo múltiplos testes, por exemplo, múltiplos testes T. Uma outra forma de lidar com esse problema é a forma desenvolvida por Ronald Fisher, essa pessoa aí da foto que foi super importante no campo da estatística no século passado e que abriu uma avenida imensa para o desenvolvimento de técnicas estatísticas ao longo nesses últimos 100 anos. Ok? Então, se vocês não conhecem a fundo esse personagem, por favor, estudem sobre a vida dele, porque ele criou muitas coisas interessantes e que são utilizadas até hoje. Antes de começar a entrar explicando o processo que ele pensou, a gente precisa conversar um pouco mais sobre variabilidade. Vocês precisam entender e visualizar a variabilidade. Então, está aqui novamente aquele gráfico contendo o número de lagostins no eixo Y e a minha variável categórica com três níveis: riachos com peixes carnívoros, riachos sem peixes e riachos com peixes herbívoros. E o que eu quero fazer? Eu quero calcular diferenças entre essas médias e saber se essas diferenças são maiores ou menores que o esperado, simplesmente devido ao acaso. Mas antes disso, vamos conhecer a variabilidade desse conjunto de dados. Se vocês não viram as aulas iniciais de estatística descritiva, deem uma olhada no vídeo que está aí disponível no canal, para vocês entenderem melhor como isso funciona. Então vamos supor que eu queira representar a variabilidade de cada um desses três grupos. Eu poderia fazer isso com uma chave ou um colchete, como vocês quiserem, mas eu poderia representar essa variabilidade como sendo essa extensão do último ponto até o primeiro ponto aqui. Então essa é a variabilidade ligada ao grupo 1, variabilidade do grupo 1. E a variabilidade do grupo 2 é exatamente essa variabilidade aqui que abarca todos os pontos do grupo 2. Se eu quiser representar a variabilidade do grupo 3, novamente eu posso fazer essa chave aqui e vai abarcar todo o grupo 3, todos os pontos presentes no grupo 3. Agora, se eu quiser representar a variabilidade total desses três grupos, tudo que eu tenho que fazer é passar aqui para o lado, criar uma nova categoria e juntar todos esses pontos desses três grupos em um mesmo local. Então, todos esses pontos foram transpassados aqui para esse local aqui contendo a variabilidade total. E se eu fizer uma chave aqui que englobe todos esses pontos, eu vou ter a variabilidade total desses três grupos ou desse conjunto de dados de lagostins. Então, cada uma dessas variabilidades individualmente representa a variabilidade de cada um desses grupos, enquanto que essa variabilidade T, ou VT, representa a variabilidade de todos esses três grupos juntos. Ótimo. Vamos supor que eu tenha aqui a mesma situação dos dados observados. Então, vocês acabaram de ver os meus dados observados no slide anterior. Então, eu tenho aqui, como vocês devem reparar, a variabilidade do grupo 1 é exatamente igual à variabilidade do grupo 2. Essas chaves são aproximadamente do mesmo tamanho e são iguais à variabilidade do grupo 3. Então, as três variabilidades são idênticas. V1 igual a V2 igual a V3. Mas todas elas, reparem que o tamanho da chave é menor que a variabilidade total do experimento. Então, todas essas variabilidades são menores, elas são iguais entre si e são menores que a variabilidade total do experimento. Em uma outra situação, eu poderia pensar aqui, ó, se não existem diferenças nessas médias, a situação que representa esse cenário é a nossa hipótese nula, como vocês já bem aprenderam. Então, vocês estão vendo aqui que a situação da hipótese nula representa um cenário quando as diferenças não existem. Então, se eu estou testando a ideia de que as médias desses grupos sejam diferentes, a minha hipótese nula vai dizer as médias desses grupos são idênticas. E se eu representar essa situação das médias sendo idênticas, vocês vão reparar aqui que a variabilidade de cada um desses grupos vai continuar sendo idêntica.
A única coisa que mudou aqui foi a média dos grupos e não a variabilidade dos grupos. Então, vocês vão ter aqui todas as médias sendo aproximadamente idênticas, logo a variabilidade delas também é idêntica. Então, né, a situação é a mesma nesses dois lados aqui. V1 é igual a V2, que é igual a V3. A chave é exatamente do mesmo tamanho. Mas como as médias, nesse caso aqui da hipótese nula, as médias são iguais, exatamente iguais, se eu juntar todos esses pontos aqui em um grupo total, observem que dessa vez a variabilidade total, ela também vai ser idêntica à variabilidade de cada um desses grupos. Observem o tamanho da chave aqui e o tamanho da chave aqui nesses três grupos. Eles são idênticos. Então, nesse caso, eu posso pensar como uma variabilidade total sendo igual a cada um desses grupos. Ok? Esse é o cenário da hipótese nula. Esse é um cenário mental que a gente constrói na nossa cabeça. Agora, já que essas três coisas são iguais, vamos calcular aqui. Eu poderia calcular, por exemplo, a variabilidade média dessas três variabilidades aqui, V1, V2, V3. Como elas são idênticas, a média vai acabar sendo idêntica. Mas imaginem que eu tenho, dessa vez, uma variabilidade média que vai ser exatamente idêntica. Mesma coisa aqui, se eu calculei a média da variabilidade nesses três grupos, eu vou ter também uma variabilidade média que vai ser idêntica a cada um dos três. Mas reparem que, na situação em que eu estou querendo testar, nas diferenças entre as médias, quando essas diferenças entre as médias existem, a variabilidade média, nesse caso aqui, vai ser menor que a variabilidade total. Reparem que o tamanho da chave em cada um desses grupos é menor que a chave da variabilidade total. Logo, a variabilidade média também vai ser menor que a variabilidade total. Já no caso da hipótese nula, a variabilidade média ela vai ser exatamente idêntica à variabilidade total. Notem que se eu fizer a média dessas três variabilidades aqui, ela vai ser exatamente do tamanho delas. Logo, o VT vai ser exatamente idêntico à variabilidade média. Ou seja, não vai haver diferenças entre as médias. Logo, a variabilidade ela também tem que ser muito parecida entre a variabilidade média dos grupos e a variabilidade média e a variabilidade total. Notem que eu poderia pegar essas duas grandezas, Vm e Vt, e fazer um índice entre elas. Aqui em cima eu dividi Vt, que é grande, dividido por Vm nessa situação aqui, que é menor que Vt. Então, se eu dividir Vt sobre Vm, Vt é maior e Vm é menor. Se eu dividir Vt sobre Vm, eu vou ter um valor muito maior do que 1, certo? Agora, nessa situação aqui, onde o Vt é igual ao Vm, e o Vt é igualzinho à variabilidade de cada um dos grupos, se eu dividir Vt por Vm, a razão dessas duas grandezas vai dar próximo de 1. Então, eu tenho aqui um cenário que me dá a ideia de uma razão de variâncias e se eu estou observando diferenças entre as médias, nesse caso aqui, notem que existem diferenças entre essas médias. No caso de haver diferenças entre as médias entre esses três grupos, a razão de variâncias aqui tem que ser necessariamente maior que 1. Quanto maior é essa razão, quanto mais distante de 1 essa razão estiver, maior vai ser Vt e menor vai ser o Vm. Já aqui num cenário quando a hipótese nula está correta, se não existem diferenças entre as médias, reparem aqui que essas diferenças não existem, as médias são praticamente as mesmas, a razão entre essas duas variâncias vai tender a 1, porque o Vt ele é muito parecido com o Vm. Então, essa razão tende a ser 1. Isso é o que acontece, ou é o arcabouço teórico por trás da análise de variâncias. Reparem aqui que nós estamos falando sobre variância total, variância média, variância de cada um dos grupos. Se eu fizer uma razão entre essas duas variâncias, eu estou fazendo uma análise dessas variâncias. Então, em um cenário onde a hipótese nula está correta, eu devo esperar uma razão de variâncias, uma razão Vt sobre Vm próximo a 1. E essa razão de variância ela vai receber o nome de f. F é uma nova estatística, é como aquele valor de diferença entre as médias. Só que antes nós tínhamos uma diferença entre as médias no teste T e agora nós temos um valor f, que é uma razão de
de variância, uma razão entre a variabilidade total do experimento dividido pela variabilidade média. F por causa do Fisher, Sir Ronald Fisher, que desenvolveu essa técnica e ele criou essa razão. Então, a estatística ganhou o nome, a inicial do nome dele, que é a estatística F. Agora, se existem diferenças entre as médias, como é esse primeiro caso aqui, eu devo esperar uma razão de variâncias muito maior que 1. Eu devo esperar um valor de F muito maior do que 1. Notem que para esse teste funcionar, ele tem uma premissa. Na verdade, ele tem várias premissas por trás, mas uma das mais importantes é a de homogeneidade de variâncias. Deem uma olhada nessa situação aqui. Eu estou comparando riachos com peixes e riachos sem peixes. Se eu representar a variabilidade ou a variância dos riachos com peixes, a variância vai ficar desse tamanho aqui, dessa chave. Agora, se eu for representar a variabilidade do grupo sem peixes, a variância vai ter esse tamanho aqui, a variabilidade vai ter esse tamanho. Então, a variabilidade desse grupo aqui com peixes é muito maior do que a variabilidade desse grupo sem peixes. Notem que não existem diferenças entre as médias entre esses dois grupos. As médias são praticamente idênticas. Se eu tivesse que traçar a média desse grupo, ela seria mais ou menos aqui, 15. E aqui, idem, mais ou menos 15 a média. Só que quando eu vou calcular a variabilidade total, se eu passar todos esses pontos para um mesmo grupo, juntar todos esses pontos no mesmo grupo aqui e calcular a variância total desse grupo, a variância total desse grupo vai ser muito grande. Por quê? Porque existem dois pontos aqui, tem um grupo nessa situação em que a variabilidade é super grande. Então, a variabilidade total nesse experimento vai ser também super grande. Eu estou vendo aqui que a variabilidade do grupo 2, que é esse grupo aqui, é muito maior do que a variabilidade do grupo 1. Beleza. Se eu tiver que calcular a variabilidade média desses dois grupos, eu vou calcular a variabilidade média somando essas duas e dividindo por 2, eu vou ter uma variabilidade média. Essa variabilidade média ela vai ser um pouquinho menor, ela vai ser um pouquinho menor que V2 e um pouquinho maior que V1. Ela vai ser uma variabilidade intermediária entre essas duas grandezas, entre essas duas variâncias. E se eu pego a variabilidade total do meu experimento, que é essa aqui, e divido pela minha variabilidade média, computada a partir desses dois, a minha variabilidade média ela vai ser muito menor do que a variabilidade total. Logo, se eu fizer a divisão entre variabilidade total dividido pela variabilidade média, a razão de variâncias, ou essa razão, vai me dar valores muito maiores do que 1. Notem que esses valores muito maiores que 1 estão ocorrendo mesmo que não ocorram diferenças entre as médias. Na verdade, essa razão de variância maior que 1, ela é um resultado não das diferenças entre as médias, mas entre as diferenças das variâncias. Então, o fato de um grupo ter uma variância maior que o outro pode te levar a uma conclusão errada. Se você tiver diferenças entre a variabilidade entre grupos, você não está cumprindo a premissa de homogeneidade das variâncias. Ela não é cumprida. Logo, o teu valor de f, a tua razão de variâncias, ela vai ter um valor de f errado, ok? Porque você não está cumprindo essa premissa do teste de homogeneidade de variâncias. As variâncias, esses grupos precisam ter variâncias do mesmo tamanho. Se um deles tiver uma variância muito maior que outra, isso vai invalidar o teu teste. Existe uma outra coisa que vocês precisam entender antes da gente começar a mostrar como o teste funciona. Vocês precisam pensar em partição de variâncias. Eu estou mostrando aqui, todo esse teste vai funcionar, ou toda essa lógica vai funcionar, por meio das variâncias, da razão de variâncias. Então, eu preciso conseguir separar essas variâncias. A gente vai fazer essa separação por uma coisa que se chama partição de variâncias. Isso é muito importante, ela é usada em grande parte dos testes estatísticos hoje em dia. Se vocês não entenderam isso, voltem e prestem atenção em como isso vai funcionar. Então, vamos voltar aqui ao nosso exemplo. Eu estou usando só dois grupos para facilitar, mas isso pode ser utilizado para 3, 4 ou mais grupos. Então, eu tenho aqui o meu número de lagostins no eixo Y, a minha variável categórica de 2 níveis. Essa é a variância do grupo 1, essa é a variância do grupo 2.
eu preciso primeiro estimar qual é a variabilidade devido a diferenças entre as médias. Então, notem, eu vou calcular aqui, se eu calcular a média desse grupo 2, a média dela vai estar aqui próximo de 8. Então, eu vou botar aqui ó, um pontinho na altura do 8. Se eu calcular a média desse grupo aqui, eu vou ter aqui quase praticamente 4. Então, eu vou botar um outro pontinho aqui próximo ao 4, que corresponde ao grupo 1. Ok, então eu tenho a média do grupo 2 e a média do grupo 1. Se eu calcular a variância entre essas duas médias, entre essas 2, 3, 4 ou quantas médias tiverem aqui, essa variância é dada por essa chave aqui, ó, certo? Que é chamada de variabilidade peixe, ou variabilidade do fato de eu ter ou não peixes. Então, essa variabilidade aqui é a chamada variabilidade do meu fator. Qual é o fator? O fator que está sendo analisado aqui. E no caso é o fator peixe. Beleza? Se eu juntar o grupo 1 com o grupo 2 e colocá-los todos juntos em um grupo único total, eu consigo representar a variabilidade total desses 2 ou 3 ou mais grupos. E esse VT grandão aqui me representa a variabilidade total desses dois grupos juntos. Beleza. Agora notem, eu tenho aqui, da variabilidade total, que é esse grupão aqui, eu tenho a variabilidade dos peixes. Se eu subtrair a variabilidade total da variabilidade do peixe, então vai me sobrar duas coisas aqui, duas pontinhas. Essa pontinha em vermelho, notem que é a variabilidade daqui até a média do grupo 2, e a variabilidade do grupo 1 até o último ponto do grupo 1. Essas linhas vermelhas aqui representam uma variabilidade residual, enquanto a linha azul representa a variabilidade do meu fator, no caso do meu fator peixes. Então, olhem que interessante, eu consigo particionar, eu consigo dividir a variabilidade total em duas variabilidades. Uma variabilidade atribuída ao meu fator, que vai ser devido à variabilidade da diferença entre as médias, e uma variabilidade residual, que é devido à diferença entre a variabilidade total e a variabilidade do peixe. Notem que esses dois grupos aqui, ó, essas duas variabilidades têm o mesmo tamanho, certo? E isso me dá uma outra fórmula super importante, que é variabilidade do fator, tá? Linhas em azul, mais a variabilidade residual, que são as duas linhas em vermelho, vão ser exatamente iguais à variabilidade total. Então, notem que eu fiz isso agora para o outro lado. Eu peguei a variabilidade do experimento, a variabilidade de todos esses pontos, e dividi em duas. Uma variabilidade devido ao meu fator peixe e uma outra variabilidade residual devido a qualquer outra coisa, menos ao meu fator peixe. Eu vou reorganizar essas duas variâncias aqui só para facilitar. Então, notem aqui, ó, eu só reorganizei, só trouxe aqueles dois pedacinhos vermelhos para uma mesma posição e somei as duas. Mas notem que, de novo, essa igualdade está sendo respeitada. A variabilidade do fator mais a variabilidade residual é exatamente idêntica à variabilidade total, ok? Essa fórmula aqui é uma coisa muito importante e o que está por trás disso é a partição de variância, que está separando a variabilidade do experimento, atribuindo ou ao fator peixe que eu estou analisando, ou a qualquer outra coisa chamada residual ou chamada de erro, que é atribuído a qualquer outra coisa ou simplesmente devido ao acaso. Então, a variável f, o f de Fisher, ele na verdade ele é um componente dessas duas variâncias. Ele não é aquele cálculo simples que eu mostrei para vocês. A fórmula mais correta de calcular isso é parecido com isso aqui. Então, variabilidade do fator mais variabilidade do resíduo dividido pela variabilidade do resíduo. Essa é, de maneira geral, a fórmula do f de Fisher, da minha estatística f. Então, notem. Se eu tiver uma variabilidade do fator muito pequena, tendendo a zero, vai me sobrar variabilidade residual mais zero dividido pela variabilidade residual. Essa divisão tem que ser próxima de 1. Variabilidade resíduo dividido pela variabilidade do resíduo vai dar igual a 1, porque eles são idênticos. Agora, se eu tiver uma variabilidade do fator muito grande
e uma variabilidade residual pequena, eu vou fazer variabilidade do fator, por exemplo, vale 7, e a variabilidade do resíduo vale 1, vou fazer 7 mais 1 dividido por 1, esse valor de f vai ser 7. Agora, no caso de vocês terem uma variabilidade do fator muito maior que a variabilidade do resíduo, essa razão entre essas duas grandezas vai tender a ser maior do que 1, necessariamente, porque você vai ter uma variabilidade do fator grande, uma variabilidade residual pequena, um valor grande no numerador, dividido por um valor pequeno no numerador, isso vai tender a um f muito maior. Vamos substituir isso aqui em dois cenários. Se a minha variabilidade do fator vale 1, a minha variabilidade residual vale 1, eu vou ter 1 mais 1 dividido por 1. Isso vai valer 2, certo? Agora, se a minha variabilidade do fator for 0, 0 mais 1 dividido por 1, o valor de f vai tender a 1, certo? Então, essa estatística f ela vai ser influenciada por essa razão entre essas duas variâncias, a variabilidade do fator e a variabilidade do resíduo. Se você tiver uma variabilidade do fator grande e um resíduo pequeno, esse f vai tender a valores muito distantes de 1. Agora, se a variabilidade do resíduo for muito maior do que a variabilidade do fator, esse valor de f tende a um valor próximo de 1. Então, no próximo vídeo aula eu vou falar um pouco mais sobre como calcular isso à mão e sobre como estimar ou como calcular esse valor de f propriamente dito. Então, até o próximo vídeo.